Bom dia, meus queridos irmãos de Ideal, do Centro Espírita Humildade e Caridade Allan Kardec de Queimados. Meu nome é Claudete, faço parte do Grupo Espírita Amor à Verdade, localizado em Miguel Couto. Agradecemos nesse instante o convite carinhoso do nosso companheiro Nilton e desta casa, e desejamos de todo o coração que Jesus nos abençoe na manhã de hoje. Suplicamos a Ele nesse instante que envolva cada lar, que cada um de vocês possa receber o melhor, possam receber as vibrações vindas das esferas mais celestiais da vida. Que essa manhã, que esse dia, independente de como ele esteja exteriormente, ele possa ser sol na sua alma, possa ser festa no seu coração. Nós vamos estudar as questões 237 a 256 do Livro dos Espíritos, do capítulo 6, parte 2 da vida espírita. Nós selecionamos algumas questões e selecionamos também alguns itens do resumo teórico que Allan Kardec faz das sensações nos espíritos. Então vamos começar pela 237. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Então, será que quando nós chegamos ao plano espiritual, conservamos as nossas lembranças, as nossas sensações, as nossas impressões, as nossas emoções? Como é que fica isso? E os espíritos respondem: sim. Além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual o véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entrave tenha que vencer. E a carne, o corpo físico, ele é um entrave. Né? A gente sempre recorda daquela passagem de Laura em O Livro Nosso Lar, onde ela está para reencarnar e sente-se insegura, e André Luiz então faz a pergunta ao mentor espiritual: por que ela, de uma envergadura moral tão significativa, sente-se receosa ao reencarnar? E o mentor espiritual responde a Allan Kardec, respondem a André Luiz, dizendo para ele assim: André, o mergulho no corpo físico anestesia a lucidez espiritual. Então ela temia, né? Como nós fazemos. Chegamos aqui, fazemos as nossas escolhas no plano espiritual, mas como estamos aqui na Terra, fazemos de conta que não pedimos aquilo, né? Vamos então para 238. São ilimitadas as percepções dos espíritos e conhecimento dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Então, será que os espíritos sabem tudo? Até englobando mais duas questões que estão mais à frente, são as questões 242 e 43. Será que os espíritos lembram de todo o passado? Será que eles conhecem perfeitamente o futuro? Será que devemos, então, por isso, indagá-los quanto às decisões que devemos tomar na nossa vida pessoal? Já que eles são espíritos, estão vendo tudo, sabem de tudo, será que é assim? E Allan Kardec tem a resposta dos espíritos superiores dizendo: quanto mais se aproxima da perfeição, tanto mais sabe. Se são espíritos superiores, sabem muito. Saber muito é diferente de saber tudo. Uma coisa é você saber muito, outra é você saber tudo, dominar, né, totalmente. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Olha só, né? Aí na letra A, lá no 243, Allan Kardec pergunta: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Aí os espíritos respondem: completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém pode igualar. Se os espíritos pudessem ver tudo, conhecer tudo, aí se igualariam a Deus. Então, só quem é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onisciente, onipresente, Deus, o nosso Pai, né? Allan Kardec pergunta:
Se os espíritos veem a Deus, os espíritos veem a Deus? Pergunta Allan Kardec na 244. Aí ele diz assim: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo na Terra, que nós, na nossa atual condição, na verdade, o que nos resta, o que nos cabe é conhecer até onde dá para conhecer. Vamos recordar de novo da questão do bebezinho, que tem aquela alimentação bem levinho, leite materno, depois aquela frutinha, depois a papinha, até conseguir chegar ao estágio de se alimentar através de fazer uma alimentação mais sólida, não é? Então, aos poucos, também nós somos assim. Nós recebemos, nós temos as informações que nós temos a competência e a capacidade de entender. Deus nos dá de acordo com as nossas necessidades. Deus nos atende, nos oferta as informações de acordo com a nossa compreensão, nosso alcance. E uma pergunta muito interessante também, que também faz parte da 244, né, 244b, na qual Allan Kardec pergunta assim: Deus transmite diretamente a sua ordem aos espíritos ou por intermédio de outros espíritos? Então, será que Deus vem e fala com o espírito diretamente ou ele transmite essa ordem através dos espíritos? Aí eles falam: ela não vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e em instrução. Então, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Ou seja, em outras palavras, quando nós nos depurarmos de fato dos nossos vícios, das nossas mazelas, das nossas fragilidades, aí sim conseguiremos compreender Deus. É tão difícil para a gente que se a gente ficar vasculhando, a gente tem uma confusão mental, porque não temos o alcance de perceber. É como se nós quiséssemos transmitir uma mensagem em nível de faculdade, em nível superior a uma criança do pré-escolar. De nada vai adiantar. Apenas a confundiremos e deixaremos tontas, né? Aqui essa pergunta 247 é a respeito da ubiquidade, essa capacidade, né, que o espírito tem, estudando as propriedades do perispírito, que o permite estar em dois lugares, mas não é se dividir para estar em dois lugares. É como o Sol, né, que de um ponto ele irradia a sua luz para todo o planeta. Então é chamada ubiquidade dos espíritos, né, uma capacidade, uma propriedade do perispírito. Aí ele diz assim, então: para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses dois pontos? Ele precisa estar lá? Podem, por exemplo, está recebendo os espíritos, né? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios no globo? Aí os espíritos respondem: como o espírito se transporta onde queira, com rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Tudo vai estar ligado à nossa progressão espiritual, ao nosso desenvolvimento espiritual, à nossa maturidade. Não adianta a gente fugir. A dor, a dificuldade, a alegria, a tristeza, o modo de ver a vida, tudo vai depender da nossa visão, da nossa maturidade. Quantas das vezes a gente está passando por uma situação e que aquela situação, mesmo por mais difícil que seja, vem nos trazer algum tipo de recado. Vem nos asseverar alguma coisa, vem nos trazer algum tipo de alerta, mas se não estivermos maduros, se não compreendermos, vamos achar que aquilo vem para nos destruir. E na verdade não é assim, né? É como diz a canção da Mariela Tiscati, quando ela diz pra gente: pedras
caminho, também constroem lares, também erguem abrigos, espinhos que sangram, protegem a beleza da flor, da rosa em botão. Não vivam mal, o mal é sua criação. O mal se desfaz feito pó quando o amor entra em seu coração. Então, ele fala que os espinhos são para proteger a beleza da flor. Então, muitas das vezes, meus irmãos, aquilo que nos parece tão doloroso, tão triste, tão aflitivo, não tem nada de destruidor, vem nos alertar, vem nos livrar de nós mesmos. A 248, Allan Kardec pergunta: os espíritos veem as coisas distintamente como nós? A resposta: mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então, no plano espiritual, a visão é muito mais dilatada. No plano espiritual, a visão é muito maior. Aqui nós temos o obstáculo, vamos dizer assim, do corpo físico, da matéria, mas no plano espiritual não. Aí ele pergunta: percebem sons? Aí ele diz, os espíritos dizem: sim, percebe mesmo os sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Então, até para a gente, se aqui a gente ouve um pássaro cantando, uma música bonita, no plano espiritual, no plano superior, então a gente nem tem como descrever. Aí nós vamos para uma pergunta super interessante, né? É a pergunta 251, na qual Allan Kardec pergunta assim: são sensíveis à música os espíritos? Então será? O que vocês acham? Os espíritos são sensíveis à música? Será que a música tem algum tipo de influência sobre os espíritos? Pense um pouquinho. Sobre nós que estamos encarnados também, a música tem ou não tem uma certa ação, uma determinada influência? Aí Allan Kardec recebe as respostas dos espíritos superiores assim: aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Aliás, ela continua a pergunta: a esta harmonia de que na terra nada vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem a mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e mais delicado pode a imaginação conceber. Então é claro que os espíritos são sensíveis à música. Claro, obviamente. Eu recordo-me agora de 2 casos. O primeiro foi contado uma vez por Marta, muito tempo atrás, quando ela disse que teve uma festa, muito tempo mesmo, eu estava na minha adolescência, foi ontem. Quando ela disse que teve uma festa, né, de aniversário, na época era aquela música do Tchan, e disse que as menininhas com roupinha bem assim sensuais, né, 2 menininhas fantasiadas, tal. Disse que havia uma médium, e ela visualizou uma entidade toda vestida de capuz, toda de um capuz negro, de cabeça tampada até os pés, e com um punhal. Esse punhal ele apontava hora para um, a hora para outra, hora para um, hora para outra. Então, por que aquela entidade foi atraída ali? Possivelmente pelas danças, não das criancinhas, 3 aninhos, 2, mas são crianças. Mas o espírito, naquele ambiente, né, que foi atraído por aquela sintonia, por aquela música, tipo de música. Um espírito superior se sentiria bem no ambiente assim?
É até um alerta para cada um de nós, né? Que tipo de música eu tenho ouvido? Que tipo de música eu deixo tocar na minha casa? Nas festas de aniversário, festas de comemoração, que tipo de música eu coloco? Não é? Uma outra prova dessa questão da sensibilidade dos espíritos à música, né? Até com outro objetivo. Chico Xavier, ele estava psicografando um livro, agora só não me recordo qual é o livro, e ele estava tendo muitos impedimentos, não conseguia terminar, e disse que adentrava a sala dele, adentraram muitos espíritos inferiores, muitos espíritos para impedirem de que ele psicografasse, terminasse aquele livro. Aí aparece Emmanuel e diz, liga o som e põe música clássica, e ele assim o fez. Colocou a música clássica e os espíritos começaram a se incomodar com aquele tipo de música. E foram se afastando. Ele falou, aumenta o volume. Diz que se afastavam mais. À medida que Chico Xavier aumentava o volume, eles iam para outro cômodo, para o portão. Quando foi ver, estava do outro lado da rua. Simplesmente pela força, pelo magnetismo que a música é capaz de emitir. Então, meus irmãos, fica esse primeiro recado aqui. Vamos fazer boas escolhas. A gente ainda não consegue compreender, como diz os espíritos aqui, a nossa música ainda é a música do selvagem, ainda é muito inferior. Mas mesmo nessa inferioridade, a gente já se sente, quando é uma boa música, que pra gente, a gente se sente maravilhado, se sente elevado, não é? Então, vamos fazer boas escolhas. Na 253, Allan Kardec pergunta, os espíritos experimentam as nossas necessidades, os nossos sofrimentos físicos? Aí eles perguntam, eles os conhecem porque os sofreram, não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São espíritos. Então ele conhece, ele sabe essa sensação do frio, do calor, da dor, da tristeza, da alegria, mas não é que ele esteja vivenciando, ele sabe como é porque ele passou por isso quando estava aqui na Terra, né? E no 255, Allan Kardec diz, quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Então será que quando ele fala que sofre é dor física ou é de natureza moral? Aí os espíritos respondem, angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. E é muito pior, né, gente? Todo mundo sabe disso, né? Uma dor de cabeça, uma dor, seja onde for. Você toma um analgésico, toma um remédio, toma uma injeção, sei lá, passa um remédio e a dor alivia. Ou até passa. Mas a dor moral, da consciência cheia de remorso, de tristeza, com a consciência cheia de culpa, etc, etc, é só um movimento interno para fazer com que a gente consiga se livrar dela, e o tempo, né? Aí ele vai perguntar, se eles não sentem isso, né? Como nós, por que então que eles sentem frio, sentem calor, sentem dor? Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio e calor? Aí Allan Kardec responde, é reminiscência do que padecem durante a vida. Então são lembranças daquelas sensações, são impressões. E vamos agora iniciar então o ensaio teórico, no qual Allan Kardec faz um resumo dessas questões, mas de uma forma assim maravilhosa, de uma forma completa, de uma forma didática, que nos fará entender ainda melhor o conteúdo. Então ele começa dizendo assim, ensaio teórico da sensação nos espíritos, a 257. O corpo é um instrumento da dor, ele está afirmando, o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária, é a causa imediata. Então, é o corpo que sente, que transmite, vamos dizer assim, a dor, a sensação de dor, né? Mas, na verdade, o que sente, o que vive essa realidade é o espírito, né? O espírito vive essa sensação. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança da dor, a alma conserva
A lembrança perdão, gente, a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, ela pode até lembrar de coisas terríveis. Por exemplo, a questão dos suicidas, né? Que sofrem muito, 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 muito. Pior atitude que a gente possa ter é a questão de retirar, sair daqui da vida, sair da Terra, né, pelas portas do suicídio, porque é um sofrimento muito grande. Então, ele diz para a gente aqui, Allan Kardec diz que a lembrança de que a lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ser uma ação física. De fato, nem frio, nem calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se, etc. Então, são sensações. Ela não está congelada, ela não está com fome, ela não está com dor, ela está com a sensação, com as reminiscências. E ele continua. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora? Então, muitas vezes, a lembrança que nós temos de determinada coisa traz para a gente todo aquele mal-estar, traz toda aquela sensação ruim. Nós acabamos vivenciando aquilo. Por isso que a Joana de Anjos fala: nunca volte ao passado para buscar lama. Nunca volte ao passado para trazer recordações ruins. E às vezes nós fazemos isso. Porque o nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Então, quando eu começo a lembrar aquilo que me aconteceu uns anos atrás, eu trago para mim aquela tristeza, eu trago aquela dor. E para onde vai meu padrão vibratório? Cai, né? Com certeza cai. E eu estou ali, com certeza, nas mãos, vamos dizer assim, buscando, até sem saber, estou mantendo sintonia com os espíritos também da mesma categoria, que sofrem, que da mesma forma. Então ele continua dizendo assim: um estudo aprofundado, né, do perispírito vai dizer, o perispírito é um laço, né, que une a matéria ao corpo, que prende o espírito, que o tira do meio ambiente, o perispírito é tirado do meio ambiente. Então o Allan Kardec vai dizer um resumo teórico: o perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. Então, o perispírito, a gente sabe que ele é formado a partir dos elementos do mundo onde nós estamos. Quanto mais evoluído, mais quintessenciado, mais fino, mais etéreo, mais apurado é o perispírito. Então, ele continua. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhe de condutos localizam essas sensações, né? É aquilo que nós falamos da outra vez que nós fizemos um estudo também de Livro dos Espíritos, se não me engano, foi até no mês passado. É comparando mais ou menos o sapato, a meia e o pé. O perispírito seria essa meia que prepara o pé para receber o sapato, que é o corpo, parte mais grosseira. E o espírito comparado ao pé é mais fino, mais sensível. Então tem essa meia que vai fazer com que ele consiga perceber, captar, vamos dizer assim, as sensações desse sapato, que é o corpo. E ele continua dizendo assim pra gente: é além disso o agente das sensações, já falei, né? No corpo, os órgãos servindo de condutos localizam essas sensações. Não se confunda, porém, sensação do perispírito, que se tornou independente, com a do corpo, né? Aí ele fala: liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Então, quando o sofrimento, as sensações dos espíritos provém de onde? Uma impressão, de uma lembrança do espírito. Mas ele não está vivenciando aquilo dali como nós estamos na carne, né? A dor que se sente não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende, mais ou menos lentamente, do corpo. Crer não está morto. Aqui é outra questão. Está dizendo o seguinte, que a gente separou só os trechos.
que esse sofrimento, essas sensações, vêm dessas impressões que nós levamos conosco daqui do plano espiritual, do plano físico. Mas existem situações que nós nos desligamos tão rápido, nem desligamos, não existe uma separação completa do nosso corpo. Então, por exemplo, na questão dos suicidas, né? Os testemunhos que ele diz assim, estão roendo meu corpo, os vermes estão roendo meu corpo, etc. Que infelizmente a gente vê muitas narrações assim. Ali não é uma lembrança. Por que não é uma lembrança? Porque em vida o verme não roeu o corpo dele ali. Ali é uma questão de que ele não se separou ainda totalmente do corpo, está ligado ainda àquele corpo. Então ele presencia o que está acontecendo com o corpo. E é transmitida a ele toda aquela sensação, toda aquela emoção. Por isso que nós vamos reiterar, vamos enfatizar, né? A morte não existe. Quando pensamos em acabar com a nossa vida, vai ser somente física. Nós continuaremos vivos, porque não nascemos no berço, naquele bebê que ali estava, e nem morreremos no túmulo. Então, nós pré-existimos ao berço e continuaremos vivendo após o túmulo. Somos um espírito infinitos, eterno só Deus, né? Que não teve início nem fim. Mas somos espíritos infinitos, somos espíritos imortais. Então, não adianta a gente querer acabar com o nosso sofrimento aqui através da revolta, não aceitar e achar que pelas portas do suicídio a gente vai conseguir terminar com a nossa dor. Mais à frente nós vamos ver isso. Que Allan Kardec até toca aqui no ponto, dizendo que para alguns essa teoria vai ser até uma decepção, porque o que a gente encontra, o que a gente ouve nos velórios, quando as pessoas desencarnam, descansou, coitado, descansou, foi bom para ele, e a gente sabe que não descansou nada, porque aquilo que eu fiz aqui, eu vou colher. A morte, como diz Franciscano Xavier, ela é nada mais nada menos que o encontro conosco mesmo, o encontro com a nossa própria consciência. Por isso que quando perguntaram a Franciscano Xavier qual a maior felicidade para ele, qual a maior alegria, ele disse, a do dever cumprido perante a própria consciência. Porque o que nos faz sofrer no plano espiritual, meus irmãos, e nós temos tido muitos recados quanto às nossas falhas, porque nós conhecemos, nós temos conhecimento, mas o que é que nós estamos fazendo desse conhecimento? É uma pergunta que devemos fazer, uma reflexão que fica para mim e para todos nós, não é? Vou repetir, eu tenho falado nisso esses meses todinhos aqui no nosso estudo, que a questão da pandemia tem sido um desafio muito grande. Quantos dos nossos irmãos não conseguem compreender que esse momento é um momento de estarmos sim construindo o nosso templo interno, de continuarmos trabalhando, mas de forma íntima, sobretudo, e dando prosseguimento da forma que está dando para a gente fazer, que é dessa forma online. Mas não estamos afastados, meus irmãos. Alguém se sente afastado totalmente um do outro aqui? Pensa. Porque a ligação maior, ela não existe só na presença física. A ligação está no nosso pensamento, nas nossas emoções, no nosso carinho. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem mantido esse carinho uns com os outros. Até o próprio trabalho. Para que isso aqui aconteça, vai ser necessário que Nilton entre em contato, vai ser necessário que Nilton fale com a Ana Paula, acho que é Ana Paula o nome dela, né, que faz também que arruma tudo bonitinho para colocar no Facebook. Cada um fazendo seu trabalho, não é? Então, Allan Kardec ainda diz assim para a gente aqui nesse ensaio. Está dizendo que essa situação da dor, do sofrimento, né, dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Aí ele fala que o espírito diz, não estou morto, e é verdade. Acrescentava, né? Sinto os verbos me roerem. Já comentei isso aqui. Como, porém, não era completa separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral. Ele até fala que não gosta muito de utilizar essa palavra repercussão, que não é muito apropriada, mas está utilizando aqui. Se produzia, né,
ao espírito o que estava acontecendo no corpo. Então ele viu o que estava acontecendo, repercutia nele o que ele está vendo no corpo, assistindo. Outros assistem o velório, né? Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência. Já expliquei isso aqui, já comentamos aqui. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e transmite ao espírito por intermédio do perispírito, o que a gente chama de fluido nervoso, né? Não sendo o perispírito não mais do que simples agente de transmissão, pois que o espírito não é o espírito que está a consciência. Nós já falamos, né? O perispírito é apenas esse intermediário. Lógico, será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo que o espírito, não se tivesse perispírito, seria inacessível a toda dor e qualquer sensação dolorosa. Então, se não existisse espírito, que é aquele pé, mal comparando, tá? Não existiria o perispírito. O que lhe adiantar? Fazer o que ali? Meio sapato puro. Né? Aí ele pergunta, mas também o espírito, se não existisse o perispírito, que é o pé, não poderia experimentar, vamos dizer assim, as sensações que são passadas, são captadas por ele, vamos dizer assim. E ele diz pra gente que essa influência da matéria, inclusive que nos causa dor, sofrimento, de todos os matizes, diminui à medida que o espírito progride. Sabemos que no espírito há percepções, sensações, audição, que essas faculdades são atributos de todo ser, e não como no homem, de uma parte apenas, que se limita, né? Olhos, audição, olfato, visão, num local determinado. O espírito não tem um local determinado. Eles ouvem o som de nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Eu acho que vale a pena uma reflexão, né? Que tipo de pensamento eu tenho cultivado? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como está o teu sentir? Como está o seu falar? Como alimentas o campo da mente, como educas teu pensar. Se uma ideia é como semente, pronta para germinar. Essa música chama-se Campos da Mente, de Ana Cláudia Bittencourt, né? E ela fala pra gente isso, que tipo de pensamento eu tenho cultivado, que tipo de sensação, que eu tenho abrigado na minha mente. Porque são sementes que vão germinar. Então, se eu penso, por exemplo, na saúde, na alegria, na felicidade, na cura, eu estou trazendo isso para cada célula do meu corpo, que me representa em miniatura, como se fosse eu, milhões, bilhões de eu. Então, quando eu digo eu quero emagrecer, eu estou emagrecendo, estou jogando fora todo o excesso que tem feito mal à minha saúde. Eu estou me educando no comer. Então, eu tenho que falar coisas positivas. Eu tenho que focar a minha mente onde eu desejo alcançar. O Lorival Lopes, no livro Otimismo em Gotas, ele diz pra gente que quem tem a cabeça baixa, olhando para o chão, não vê o avião carregado de ouro passar. Ou seja, se eu estou só vendo aquilo que me falta, eu vou ficar sempre na falta. Não consigo ver outra coisa, não consigo ver o positivo. É como nos diz o Armando Falcone, quando ele fala assim, virou arquiteto de obra acabada, só chega para colocar defeito. E não é esse o nosso papel, né? Então ele continua dizendo assim pra gente. Todos, porém, assim, os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que querem. Aí ele diz, mas só são obrigados a ouvir o conselho dos bons espíritos. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, nunca dos que são superiores. A gente vai ver muito essa questão aqui no livro de André Luiz, que às vezes o espírito se fazia
invisível, vamos dizer assim, aos olhos daqueles que estavam ali, para que não atrapalhasse o processo, o trabalho. Nos primeiros instantes que seguem a morte, a visão do espírito é sempre turva e confusa. Então, quando nós desencarnamos, esse momento pode ser breve, pode ser longo, vai depender do que nós fizemos em vida, nesse instante, como nós vivemos, né? O que foi que nós cultivamos, o que foi que nós construímos. Eu estou até recordando agora bastante dessas pessoas que têm desencarnado com a Covid, muitas, e outras doenças também, de forma tão rápida, né? É preciso que a gente ore por essas pessoas, que a gente ore pelos familiares, em especial por esses espíritos, né? Porque chegam para o hospital e não sabem nem que desencarnou. Foi tão rápido, né? E ele continua dizendo assim. Aqui já comentei, né? Quando ele faz a seguinte alusão. Allan Kardec diz pra gente que muitas pessoas não vão gostar muito bem dessa teoria, né? Por conta de que a gente achava que quando desencarnasse tivesse tudo resolvido, né? E não é assim. Vai começar, não vai terminar nada. Tá começando tudo. E agora essa parte eu gostaria muito que cada um de nós prestássemos atenção. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Então, ele fala que tanto o sofrimento aqui na Terra, na atual existência, como também no plano espiritual, são produtos da nossa escolha. A gente vai falar assim, mas eu não escolhi isso, Deus me livre, eu não pedi isso de jeito nenhum. Como pode dizer que eu pedi isso, né? Mas olha a música que falou agora anteriormente. A música disse que o que é que nós estamos cultivando? Que de repente estou cultivando pensamentos doentios. Só fala em doença, só fala em coisas ruins, só cultiva a raiva, a indignação de uma forma não produtiva, né? Porque a indignação de uma forma de uma ação, de uma forma produtiva, tudo bem. Vai fazer com que você tenha força, tenha garra de ir lá e fazer o que você precisa fazer, de preferência que seja uma boa coisa, vai te impulsionar. Mas indignação por indignar, só para dizer que está indignado, não vai adiantar em nada. E ele continua dizendo assim para a gente: vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Então, é o que Divaldo comenta para a gente através da Joana de Anjos, né? É o ter sem se deixar possuir. Então, eu tenho determinada casa, tenho determinado carro, determinado bem, sei lá. E até há pessoas mesmo presas à própria pessoa, presa ao filho, presa ao marido, presa à esposa, e não consegue se desvencilhar daquilo, né? O que ele diz aqui pra gente? Quanto mais preso eu ficar, mais eu vou sofrer. Então, o ensaio, meus irmãos, tem que começar agora. Começar lembrando que eu tenho esse filho, que eu tenho esse marido, que eu tenho essa esposa, que eu tenho esses bens, mas que eu vou ficar tudo aqui. Quando eu sentir que estou sendo possuída por isso, que eu procure refletir. Então tem ali de repente um ferro que eu adoro, que eu comprei, e esse ferro cai, uma criança derruba, quebra. O que eu vou fazer? Vou matar a criança? Vou fazer o quê? Né? Então estou me deixando possuir. Eu estou possuindo o ferro ou o ferro que está me possuindo? Eu tenho um carro, de repente alguém encostou, uma moto encostou, arranhou tudo, bateu, arrancou o retrovisor. Ninguém vai gostar, vai achar bonito, vai bater palmas. Mas o que eu vou fazer? O que eu posso fazer com aquilo? Né? Sempre procurar o melhor caminho, de lembrar que eu vou deixar aqui na Terra. Então, que ele não seja fruto de sofrimento para mim. E ele continua dizendo assim, ele tem livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre fazer ou não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódios, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se. Olha que coisa linda o que Allan Kardec traz para a gente. Ele pede para que a gente agora, nesse momento, comece a prestar atenção nas nossas emoções, nas nossas sensações,
se estamos ou não carregando, vamos dizer assim, aquele saco de batatas horroroso, né? Fétido, que batata podre, gente, batata inglesa, é muito triste, é um cheiro desagradabilíssimo. E quando a gente carrega as emoções que são deletérias, emoções, alguém nos magoou, fica o tempo inteiro falando naquilo, né? Alguém chateou, fica o tempo inteiro falando aquilo, repetindo. Eu estou carregando um saco de batatas, que compete só a mim tirar. Então ele fala aqui, vou repetir, ele fala, dome suas paixões animais, olha só. Aí em todos os sentidos, seja na alimentação, seja no sexo, seja o que for. A gente tem que procurar saber que a gente é mestre de nós mesmos, que a gente, nesse instante, a gente precisa ter a consciência de dominar as nossas inferioridades, cultivando virtudes, né? Ele ainda diz assim, aí ele continua mais um pouquinho, diz assim pra gente, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo importância que não merecem. Gente, olha que coisa maravilhosa, que receita. Ele fala para a gente não dar mais importância a coisas do que as coisas merecem, né? Então, não fazer tempestade no copo d'água. Se eu posso, aquilo me aborreceu, que eu me dê o direito de me aborrecer, que eu legitime de fato aquilo que eu senti. Não é fingir também, não. Eu não tenho problema nenhum, eu não guardo mágoa, mas lá por dentro só Deus sabe como que está. Não é isso. Mas procurar olhar-se, né? De fato, examinar-se e ver. Nossa, por que quando eu vejo fulano eu estou sentindo isso? Por que quando eu falo com fulano eu estou sentindo isso? Né? Então, o que está dominando em mim? E ele ainda diz assim pra gente, ó. E então, embora revestido, se a gente fizer tudo isso que ele está falando ali, né? Não cultivar o inveja, ciúme, etc, etc, fazer o bem, etc, combater as nossas paixões, ele fala, perdão, revestido de invólucro carnal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais sofrerá influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Olha que profundidade. Então, se eu passo pelo sofrimento, se eu passo pela aflição, mas sem deixar que aquilo tome proporções dentro de mim, que enraize dentro de mim, eu vou conseguir já começar minha construção de desapego. Certamente, possivelmente, eu vou ter um desencarne mais tranquilo, né? E ele ainda diz assim pra gente, sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Aí eu vou voltar lá na frase de Franciscano de Xavier, né? Que onde ele fala que para ele, perguntaram a ele qual seria a maior felicidade da vida. Ele disse que a maior felicidade dele seria a felicidade da consciência tranquila diante do dever cumprido. Então, perguntemos a nós mesmos, nós temos a nossa consciência tranquila diante do dever cumprido? Será que nós temos feito a nossa lição de casa? Como temos recebido a dor na nossa vida? De que forma temos encarado as dificuldades que nos surgem? São perguntas muito importantes e que farão toda a diferença. Aqui basicamente esse recado que a gente gostaria de passar, né? Nós temos ainda 6 minutinhos e eu gostaria muito de aproveitar que ainda estamos no mês de outubro, né? E demonstrar a minha gratidão a Allan Kardec através de uma canção.
E essa canção fala desse agradecimento, porque todos nós, meus irmãos, como diz os espíritos superiores, deveríamos nos sentir, né, milionários da felicidade, porque diante de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta situação difícil que nós enfrentaremos ainda na nossa existência física, nós temos o conhecimento da imortalidade da alma. Nós temos lá no Evangelho o ponto de vista, nós temos lá no Evangelho o homem de bem, temos lá no Evangelho causas atuais e pretéritas, né, anteriores das aflições, temos a questão da fé, da paciência, temos as milhares de mensagens dos Espíritos que já se foram. Então nós temos muito. Vamos agradecer esse muito e vamos agradecer esse trabalho desse homem abençoado, Hippolyte Léon Denisard Rival, que sob a luz de vela reuniu tantas mensagens através da metodologia, né, de comparação, verificando a autenticidade de cada uma delas. Muito trabalho, muito exaustivo, e ele merece a maior de todas as homenagens, que é a nossa fidelidade ao estudo. Que possamos nos animar, participar dos grupos. Eu não sei se a casa está fazendo grupo de estudos. Vamos participar dos estudos online, né? Não só do dia de hoje, que é mais algo de ouvir, mas vamos participar. Vamos, se preciso, baixar algum tipo de aplicativo. Vamos baixar, se a gente tiver condição de baixar. Vamos nos esforçar. Vamos nos conectar com Deus. Esse momento é um momento de conexão com Deus. Nunca precisamos tanto de estarmos conectados com Deus do que os dias atuais. Nunca precisamos tanto. E precisamos também nos conectar conosco, olhando sempre para dentro de si. Tá bom? Então eu vou encerrar com essa canção, desejando que tenhamos um excelente domingo, desejando que tenhamos um excelente dia, rogando a falange das mães em Cristo, que visite cada lar nesse instante, que num passe à distância, cada um possa receber aquilo que for necessário, as suas necessidades, que cada um possa receber o bálsamo que vem de Jesus, pelas esferas superiores da vida, pelas mãos sagradas dos Espíritos que trabalham incessantemente pelo nosso progresso, pela nossa felicidade. Em meio à escuridão, você veio, iluminou, clareou a nossa estrada, imortalizou os homens e eternizou a vida. E agora nossa voz vai aos céus em prece, liga, agradece. Obrigado, amigo Luz. Kardec, amigo Luz. Obrigado, amigo Luz. Kardec, amigo Luz. Então, que ele receba a nossa homenagem através da fidelidade ao estudo, que possamos estudar a doutrina, que através dela, com certeza, nos libertaremos muito das nossas ignorâncias, das nossas sombras, que Jesus continue nos abençoando a todos, nos envolvendo em vibrações de esperança, de força, de confiança, e que possamos sempre lembrar de que mãos invisíveis estão sempre prontas a nos ajudar. Que possamos fechar os nossos olhos,
confiar em Jesus através de uma prece, de uma oração e dizer sempre: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Desespero, que eu leve a esperança. Trevas, que eu leve a luz. Mestre, faze que eu procure mais compreender que ser compreendido, amar que ser amado, perdoar que ser perdoado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que possamos em paz, seguir em paz sempre no nosso dia de hoje. Grande abraço.